O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um mestre da lei levantou-se e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como a lês? E ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse: Tu respondestes corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante por outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro caminho. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele, fez curativos, derramou óleo e vinho sobre suas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal, levou-o a uma pensão onde cuidou dele, e no dia seguinte pegou 2 moedas de prata e entregou ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar da minha viagem, vou pagar o que tiveres gasto a mais. Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? E ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um minutinho, filhos queridos? Filhos amados do meu coração, então, a liturgia deste 15º domingo do tempo comum fala para a gente justamente sobre a lei de Deus, sobre os mandamentos. Nós até fizemos esse papelzinho de orações, né, Aninha? Acho que a gente fez, né, Aninha? Vamos ver se está aqui, Aninha. Tá aqui, ó. Olha só. Tá aqui, Aninha. Olha, que legal. A gente fez esse folderzinho de orações, que eu chamei de vida de oração, e a gente colocou, tem ali para distribuir para as pessoas levarem para casa. Além de ter posto as orações nele, as orações mais comuns dos cristãos, a gente colocou também o ato de contrição, que a gente faz na hora da confissão, os 7 sacramentos, os 5 mandamentos da igreja e os 10 mandamentos da lei de Deus. Os mandamentos, né? É a lei de Deus. E a liturgia hoje, toda ela fala sobre a lei, desde o primeiro livro que a gente leu. E é interessante porque o primeiro livro, a primeira leitura de hoje, é do livro do Deuteronômio. Deuteronômio, eu gostaria inclusive de dar a sugestão para os meninos que estão se preparando para o casamento. Quando vocês casarem, tiverem seus lindos filhinhos, é uma sugestão de nome para o filhinho de vocês: Deuteronômio. Deuteronômio, vamos na missa com a mamãe hoje, Deuteronômio. Deuteronômio, vai na padaria comprar leite, Deuteronômio. Deuteronômio, você não fez os deveres de casa. O livro do Deuteronômio é o 5º livro da Escritura Sagrada: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Deus faz com Moisés uma aliança, a primeira aliança. E aqui Moisés está conversando com o povo. E Moisés orienta o povo dizendo, Moisés, né, passando orientação para o povo: ouve a voz do Senhor teu Deus, observa todos os mandamentos que estão escritos na lei,
Converte-te para o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Gera a orientação no início da história da salvação. Quinto livro da Escritura Sagrada, bem no comecinho, Moisés, que é a primeira aliança selada justamente com os 10 mandamentos, e Moisés repete para o povo: ouve a voz de Deus. Precisamos ouvir a voz de Deus. Ouve a voz de Deus, observa os mandamentos que estão escritos na lei e te converte para Deus. E aí Moisés já diz assim, ó: na verdade, este mandamento que te dou não é difícil demais e nem está fora do teu alcance. Não está no céu para que tu tenha dificuldade para pegar, nem está do outro lado do mar para que tu não consigas, mas ao contrário, esta palavra está bem ao teu alcance, está na tua boca e no teu coração, para que possas cumpri-la, diz Moisés. Então Moisés diz: olha, preciso ouvir a voz de Deus, preciso cumprir os mandamentos, mas isso não é nada de impossível. Não é nada de impossível amar a Deus sobre todas as coisas. Não é nada de impossível não tomar o nome de Deus em vão. Não é nada de impossível guardar domingos e festas de guarda. Não é nada de impossível honrar pai e mãe. Na verdade, é o caminho. É só ir no caminho, honrar pai e mãe, não levantar falso testemunho, não roubar, não cobiçar as coisas alheias, é só no caminho. E Moisés diz: esta palavra está ao teu alcance, ela está na tua boca e no teu coração, para que possas cumpri-la. Se a gente vai na sequência das leituras, a gente, depois dessa primeira leitura, a gente leu o Salmo 68 da Escritura Sagrada, e a gente cantou o refrão. Vocês lembram o que a gente cantou no refrão do Salmo? Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos, o vosso coração reviverá. Humildes, buscai a Deus. Buscai a Deus, como diz Moisés. Ouve a voz do Senhor, observa os mandamentos que estão escritos na lei, te converte para o Senhor teu Deus. Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos, o vosso coração reviverá. Quer dizer, buscar a Deus, viver a palavra de Deus, colocá-la em prática, é trazer vida e alegria para a gente. Não pode ser triste um coração que ama Cristo. Não pode ser triste um coração que ama Deus. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Então buscai e o vosso coração reviverá. É justamente o que diz Jesus no texto do Evangelho. O texto do Evangelho é muito interessante. É o capítulo 10 do Evangelho de Lucas. E veja, um mestre da lei se levanta e quer colocar Jesus em dificuldade. O mestre da lei queria colocar Jesus em dificuldade. Ele é mestre da lei. O mestre da lei, ele é especialista na lei, né? Muitos de vocês são mestres, alguns de vocês são doutores, talvez tenham até algum pós-doutor. Este aqui era mestre, ele tinha feito mestrado na UFSC na lei. Era mestre da lei. E o mestre da lei, quer dizer, o que é especialista na lei, cara que sabe tudo da lei, ele quer colocar Jesus em dificuldade e ele pergunta para Jesus: Senhor, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Veja, ele é mestre da lei e ele pergunta o que ele deve fazer para ganhar a vida eterna. Se ele é mestre da lei, ele já deve saber o que está escrito na lei. Aí Jesus, ao invés de respondê-lo, Jesus faz uma outra pergunta para ele. Quando ele pergunta para Jesus: Senhor, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus sabe que está falando com o mestre da lei. Jesus encontrou com ele pelos corredores da UFSC, quando ele ia fazer o mestrado dele em lei. Jesus já sabia dele, sabia que ele era mestre da lei. Então Jesus sabia: pô, cara, tu é mestre da lei, tu vem perguntar isso para mim? Aí Jesus diz para ele assim: o que está escrito na lei? Ele é mestre da lei e quer perguntar para Jesus como ganhar a vida eterna. Jesus pergunta para ele: o que está escrito na lei?
Aí ele repete, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Quando Jesus ouve, Jesus diz para ele: tu respondeste corretamente, Senhor mestre da lei. Faz isso e viverás. Como é que a gente cantou no Salmo? Humildes, buscai a Deus e alegrai-vos, o vosso coração reviverá. O que Jesus diz? Respondesse bem, amar a Deus sobre todas as coisas, não? De todo o teu coração, com toda a tua força, e ao próximo como a ti mesmo. Faz isso e viverás. Humildes, buscai a Deus e viverás. Cumpre a lei de Deus e viverás, o próprio Cristo disse. Só que aí o mestre da lei, como ele era mestre da lei, e ele se sentiu aí, pô, Jesus me pegou agora, né? Porque Jesus fez eu repetir a lei, agora eu se lasquei-se todo. Agora eu se lasquei-me. Ele não ficou satisfeito e, querendo se justificar, ele diz a Jesus: quem é o meu próximo? Tipo, tá bom, Jesus, então eu sou mestre da lei, eu já sei que eu tenho que fazer isso, eu sei que eu tenho que amar a Deus, eu sei que eu tenho que amar ao próximo, então a minha dificuldade ele queria se justificar, é descobrir quem é o meu próximo. Quem é o meu próximo? Jesus respondeu? Não. Jesus contou uma historinha. Jesus disse: olha, um homem vinha descendo ali de Jerusalém para Jericó, caiu na mão de assaltantes, eles arrancaram-lhe tudo, deixaram quase morto. Por acaso passava por aquela rua um sacerdote, quando viu ele, desviou de caminho. Depois vinha um levita, quando viu, passou pelo outro caminho. O sacerdote e o levita são a religião, né? O sacerdote, o levita, que era a tribo de Levi, que conduzia a Arca da Aliança, né? Era a igreja da época. O sacerdote passou por um caminho, o levita pelo outro, e aí veio um samaritano. O samaritano era o povo sem religião. Eram as pessoas que eram vistas como gente que não acreditava em nada. O samaritano parou, viu, teve compaixão, cuidou das feridas dele, passou mertiolate, mercúrio cromo, colocou gaze. Agora, olha o detalhe. Jesus olhou para o moço e perguntou: na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Veja que antes, o mestre da lei tinha perguntado para Jesus: Senhor, quem é o meu próximo? Ele perguntou: quem é o meu próximo? Jesus conta a historinha e pergunta: quem foi o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Quer dizer, Jesus está dizendo: olha, não te importa em saber quem é o teu próximo, te importa em você ser o próximo, em você aproximar-se de alguém, aproximar-se do outro. O teu próximo é aquele de quem você se aproxima. Jesus não responde quem é o próximo. Jesus ainda inverte a pergunta: quem foi o próximo daquele? Então, quem é que eu e você precisamos ser próximos? Claro, Jesus conta a historinha do homem que foi assaltado, né? E às vezes a gente pensa, quando alguém é assaltado, roubam um celular, roubam a correntinha de ouro, né? Roubam um relógio, a carteira, o cartão de crédito. Mas tem pessoas que foram assaltadas e que roubaram delas o desejo de viver. Tem gente que foi assaltada e que perdeu a fé. Tem gente que perdeu a fidelidade. Tem gente que perdeu o respeito. Tem gente que foi assaltada e perdeu a autoestima. E essas pessoas podem estar pertinho da gente. De quem eu preciso me fazer próximo? Quem é que eu tenho que curar as feridas? De quem que eu tenho que passar um curativozinho, derramar óleo como fez o samaritano? Quem é que eu preciso levar para a pensão, cuidar? E talvez ainda pedir para outra pessoa: olha, pode cuidar também, me ajuda a cuidar, depois eu te dou umas moedinhas quando eu voltar. Quando Jesus falou isso, o homem respondeu: eu acho que o próximo foi aquele que usou de misericórdia para com ele
E aí Jesus diz: vai e faze a mesma coisa. É o que ele diz para a gente hoje, né? Usou de misericórdia, então o próximo é aquele que usa de misericórdia. O que Jesus pede? Que a gente faça a mesma coisa. Jesus, meus filhos amados, ele é a imagem do Deus invisível. Nós vemos no texto da segunda leitura hoje, que é a carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 15. Paulo diz: Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito da criação. Pois por causa de Cristo todas as coisas foram criadas, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por Cristo e para Cristo, por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas. Cristo é a cabeça do corpo e o corpo é a igreja. Ele é o princípio, existe antes de tudo, e porque Deus quis habitar nele com toda a sua plenitude, Deus habitou em Jesus Cristo com toda a plenitude, para, através de Cristo, reconciliar consigo todos os seres da terra e do céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Esse é o Cristo, é o primogênito da criação. Tudo foi criado por ele e para ele. Daqui a pouquinho, meus amores, tem um momento na missa onde o padre, aqui no altar, o padre vai dizer assim: orai, irmãos e irmãs, para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. E aí você vai dizer: receba, ó Senhor, tuas mãos este sacrifício para a glória. O padre vai estar começando ali o momento da consagração e vai convidar você: oremos, irmãos e irmãs, para que este sacrifício, porque a missa é também o sacrifício da entrega de Jesus. E aí você vai dizer: receba o Senhor por tuas mãos. Você vai dizer, você vai pedir que o Senhor receba pelas mãos do sacerdote. Receba o Senhor por tuas mãos, pelas mãos do sacerdote, este sacrifício. E você vai pedir glória do seu nome, quer dizer, para a glória do nome do Senhor, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Então este sacrifício que você vem participar é um sacrifício oferecido por todos nós, pelas mãos do sacerdote. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do nome do Senhor. Esse sacrifício é para o nosso bem e para o bem de toda a igreja. E aí continua o rito eucarístico, e ao final o padre vai levantar aquilo que já não é mais nem pão e nem vinho, é corpo e sangue de Cristo, e aí o padre vai fazer as orações desse texto que a gente acabou de ler. Tudo foi feito por ele e para ele. O padre vai dizer: por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória. E aí você, que pediu que aquele sacrifício fosse aceito por Deus, pelas mãos do Padre, para o teu bem e o bem da igreja, você vai responder com um grande amém. Entendeu, meu amor? Porque é por Cristo, com Cristo e em Cristo que Deus quer reconciliar o mundo através do sangue da sua cruz. Que a palavra de Deus, filhos queridos, nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.